Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você estar se preparando, não importa a hora, não importa o local, mas está aí se dedicando e estudando para o seu concurso. Meu nome é Carlos Helder e eu serei o professor de vocês nessa disciplina voltado para a área de didática, certo? Especialmente para aquelas pessoas que estão se preparando para concursos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, voltados para a área do ensino. Professores ou até mesmo técnicos de nível superior que se preparam para ingressar na área da educação, a área da formação, certo? Em carreiras públicas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula. Vamos trabalhar hoje a ideia dos fundamentos da educação. Dos fundamentos da educação. Nós devemos sempre lembrar que a nossa educação brasileira, ela está fundamentada em uma máxima. Qual é essa máxima? Qual é esse bordão que já foi tantas vezes repetido por todos? Que a educação, ela é um direito de todos. E essa máxima, essa afirmativa, direito de todos, ela já está presente na nossa legislação maior. Ela está presente desde o início no nosso texto maior legal, que é a nossa Constituição Federal de 1988, certo? Essa Constituição, já no seu artigo 205, a nossa Constituição Federal de 88, já no seu artigo 205, nos traz a base da educação, levando em conta que a educação se fundamenta na ideia de que ela é para todos, é um direito de todos. A nossa Constituição, no seu artigo 205, vai nos trazer que essa educação vai estar fundamentada, vai ter como seu alicerce, como seu ponto de apoio, 3 pontos importantes. Quais seriam esses pontos? O Estado, a família e a sociedade. Sendo que, no que diz respeito ao Estado, a nossa Constituição, no seu artigo 205, vai dizer que ele tem uma ligação de dever. O Estado tem a obrigação de fornecer as condições básicas necessárias para que todos os seus membros consigam alcançar esse direito da educação para todos. Então, a ligação do Estado, e quando eu falo Estado aqui, estou me referindo ao Estado no sentido, Estado em sentido amplo, certo? O que é que isso significa? Que a ideia de Estado aqui, ela engloba a União, ela vai englobar os Estados federados, vai englobar o Distrito Federal e vai englobar também os municípios, tá bom? Então, quando eu me refiro aqui a Estado na ideia da nossa Constituição, estou me referindo a um Estado em sentido amplo, englobando todos os níveis, certo, de Estado, de governança que existe no Brasil. Nível municipal, nível distrital, nível estadual, certo, federado, e nível federal, que é a União. Então, o Estado, ele tem o dever de proporcionar as condições necessárias para que todos possam usufruir do direito à educação. Com relação à família, nós também vamos ter uma apresentação na Constituição que coloca a família como também detentora do dever, da obrigação de fornecer as condições básicas necessárias para que os seus membros possam ter acesso à educação. Então, é também da família um dever proporcionar as condições para que todos os seus membros possam ter acesso à educação, para que todos os seus membros possam usufruir desse direito. Com relação à sociedade, o que nós vamos encontrar é a ideia de colaboração,
e promoção. Certo? Colaboração e promoção da educação. Então, cabe a esses três membros aqui papéis distintos. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de fornecer as condições. A família tem o dever também de proporcionar as condições necessárias. E a sociedade tem a participação na parte da colaboração e da promoção da educação para os seus membros. Tudo isso aqui é a base para que todos os membros da nossa sociedade possam usufruir desse direito à educação, tá certo? E tudo isso já está presente logo no nosso artigo 205 da nossa Constituição Federal de 1988. E quando eu apresento a vocês o fato, certo, de que o Estado tem o dever de fornecer a base para essa educação, como eu já falei para vocês, eu estou me referindo aqui ao Estado em sentido amplo, envolvendo todos os níveis. E só para reforçar, quais seriam esses níveis? Vamos tratar aqui dos níveis União, Estados, aí aqui sim, estou me referindo ao Estado em sentido explícito, certo? Em sentido específico, União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Quando eu me refiro a Estado, estou me referindo a todos eles ao mesmo tempo. Sendo que todos eles vão ter que atuar de modo colaborativo. Tudo isso presente já no nosso artigo 211, também da nossa Constituição Federal. O nosso artigo 211 nos apresenta essa ideia de que não é só da União a responsabilidade pela educação no Brasil. Não é só dos estados e do Distrito Federal a responsabilidade pela educação no Brasil. E não é só dos municípios a responsabilidade pela educação no Brasil. Não, é uma responsabilidade colaborativa, certo? Distribuída entre todos eles. Aonde, segundo o artigo 211, todos eles vão ter que atuar de modo independente e colaborativo, cada um dentro da sua área de atuação, para que a educação possa ser fornecida a todos os seus membros, a todos os membros da sociedade, para que todos eles possam, aí mais uma vez, sempre reforçando, usufruir desse direito, que é o direito à educação, tá certo? Essa educação também, que é direito de todos, vai ter um objetivo. E aí eu procuro deixar isso aqui para vocês bem claro. Já que é um direito de todos, o objetivo desse direito a ser fornecido é o quê? Vamos colocar aqui, ó. A educação tem como objetivo, ou objetivos aqui no caso, né? São 3. A educação vai ter como objetivo o desenvolvimento da pessoa, vai ter ainda como objetivo a preparação para o exercício da cidadania, a preparação para a cidadania e, como último objetivo, a educação, certo? O direito à educação vai ter o quê? A ideia da qualificação, para o trabalho. Então, só recapitulando aqui, quando eu digo a vocês que a educação se fundamenta na ideia, a educação brasileira se fundamenta na ideia de que ela é um direito para todos, certo? Eu estou deixando aqui bem claro que a nossa legislação já traz, já no seu texto máximo, na sua legislação máxima, na nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 205, a afirmativa de que
essa educação, que esse direito está baseado em três pontos chaves: no Estado, na família e na sociedade, aonde os dois primeiros têm o dever de proporcionar as condições necessárias para que os seus membros possam usufruir desse direito, e a sociedade, a nossa terceira base aqui, vai trabalhar de modo colaborativo com as demais, promovendo o que? A educação, incentivando o que? Que os seus membros possam usufruir desse direito. Direito esse que tem como objetivo o que? O desenvolvimento da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o mundo do trabalho, certo? Tudo isso atuando a nível de Estado, a Estado no sentido amplo, envolvendo todos os seus níveis, União, Estado, DF, municípios, tá bom? Uma atuação colaborativa entre todos os seus membros, ok? Então, essa aqui é a nossa primeira parte, já trabalhando a ideia de fundamentos da educação. Vamos começar a dar uma olhada agora aqui também ao que compete cada um dos nossos membros aqui do Estado em sentido amplo, a atuação dele. Vamos lá, dar uma apagadazinha aqui rapidamente, para que a gente possa dar uma olhada nesse próximo ponto. Como eu disse para vocês, que o Estado tem o dever de fornecer essa educação para todos, certo? E o Estado aqui é visto como sentido amplo, Estado em sentido amplo, ele vai envolver o quê? Vai envolver a ideia de municípios, a ideia dos estados e Distrito Federal e a ideia da União. Cabe aos municípios ter um foco maior, certo? Maior e prioritário em quê? Na educação infantil e na educação fundamental. Educação infantil essa que vai envolver a pessoa do zero aos 5 anos. Educação fundamental essa que vai envolver a pessoa dos 6 aos 14 anos. Certo? Os estados e o Distrito Federal vão ter como objetivo prioritário, como foco prioritário, o ensino fundamental e o ensino médio. Sendo, assim como acontece nos municípios, o fundamental dos 6 aos 14 anos e o médio dos 15 anos em diante, certo? Aí vem aqui algumas pequenas observações. Fiquem atentos a esses pequenos detalhes. O ensino infantil, ele tem duração de quê? 5 anos, certo? Dividido em 2 etapas, como nós vamos ver posteriormente. O ensino fundamental, que pode ser ministrado tanto pelos municípios como pelos estados, certo? Ele vai ter um desenvolvimento num espaço de 9 anos, dos 6 aos 14 anos. Com duração aí de 9 anos ao todo, dividido também em 2 etapas, como nós vamos ver posteriormente. Já o ensino médio, que vai acontecer a partir dos 15 anos, ele tem um detalhe importante. O ensino médio, ele tem uma duração mínima, certo? Uma duração mínima de 3 anos. Então, nós podemos encontrar aí algumas redes estaduais ou no Distrito Federal, certo? É mais comum nos estados, aonde o ensino médio possa ter o seu mínimo, que é de 3 anos, e em outras redes ele pode aparecer sendo fornecido, sendo proporcionado pelo Estado com uma duração de mais de 3 anos, 4, 5, não importa. E isso não estou falando
de fornecimento por meio de repetições. O aluno repetiu, então vai fazer o ensino médio em 3. Não estou falando disso. Estou falando de tempo mínimo, certo? Tem estados da nossa federação que, por padrão, o tempo mínimo, a carga horária, certo? Mínima trabalhada no ensino médio, levando em conta que o nosso foco aqui para o nosso estudo, no momento, vai ser o infantil e fundamental, certo? Levando em conta a carga horária atual delas. Isso por quê? Porque, com base na legislação do novo ensino médio, nós tivemos aqui uma ampliação da carga horária. Então, o fornecimento dessa carga horária, certo? A aplicação dessa carga horária em alguns estados, ela acontece no período de 3 anos. A aplicação dessa mesma carga horária em outros estados vai acontecer no período de 4 anos, certo? Isso por quê? Porque, segundo a legislação, quando nós vamos dar uma olhada na nossa LDB, a 9394 de 96, nós vamos observar que essa legislação, ela deu uma ampliada na sua carga horária mínima, que antigamente era de 800 horas e agora está sendo ampliada, certo? Mas essa carga horária ela tem que ser ministrada em um tempo mínimo de 3 anos. Nada impede, como já acontece em algumas redes estaduais, que essa carga horária seja dividida em períodos de 4 anos, tá bom? No entanto, as etapas anteriores, infantil e fundamental, ela tem uma duração fixa de 5 anos, assim como no fundamental vai ter uma duração fixa de 9 anos. Podendo o fundamental ser ofertado tanto pelos municípios como pelos estados e o Distrito Federal, o infantil fornecido, ofertado pelos municípios e o ensino médio fornecido, ofertado pelos estados e Distrito Federal. Muita atenção em um detalhe. Professor, é exclusivo o ensino médio dos estados e Distrito Federal? Não. É exclusivo o infantil dos municípios? Não. O fundamental, ele realmente não existe uma definição. Olha só, a princípio, o que é que acontece? Os municípios, eles estão assumindo a responsabilidade sobre a parte inicial da educação básica, a parte inicial do ensino para os membros da nossa sociedade. No caso aqui seria a educação infantil e a educação fundamental, certo? Os estados estão progressivamente trabalhando para priorizar a oferta do ensino médio, assim como a União, como nós veremos daqui a pouco, estão trabalhando para a oferta progressiva do ensino superior. Lembrando que, segundo a LDB, o ensino superior ele não é de oferta obrigatória, certo? Ele não é não é a oferta, e sim o ingresso do membro da sociedade. Isso porque o infantil, o fundamental e o médio, o Estado tem o dever de ofertar para todos os membros. Já o ensino superior, vou até adiantar logo aqui, certo? O ensino superior, ele deve também ser ofertado pelo Estado, porém, o seu ingresso, ele vai depender da questão do mérito. Ou seja, não é automático, sai do ensino médio e vai para o nível superior de modo automático, como normalmente acontece com as matrículas do fundamental para o médio. Normalmente há essa interligação, há esse contato entre as redes fundamentais, as redes municipais que desenvolvem o ensino fundamental e as redes estaduais que trabalham prioritariamente com o ensino médio, né? A rede municipal muitas vezes já informa a rede estadual quantos alunos estão saindo no 9º ano da rede deles e que deverão ingressar no ensino médio para que o Estado já possa ir se preparando. Então já há quase que de modo automático uma migração de uma rede para outra, o que não vai acontecer com relação ao ensino superior, certo? Isso por quê? Porque o ensino superior, para que a pessoa possa ingressar nele, depende também do mérito da pessoa. A pessoa tem que passar por uma avaliação para considerar se ele tem ou não as condições necessárias, as condições mínimas para poder ingressar nesse nível de ensino. Tá bom? Então,
Município vai ter um foco muito grande em cima da educação infantil e fundamental, estados e Distrito Federal, fundamental e médio, União através do nível superior, certo? Aí reforçando, é exclusividade? Não. Nada impede que, após o estado e o Distrito Federal conseguir atender de modo completo o seu público, né? Vamos supor, o estado do Ceará consegue atender 100% do seu público, usou tudo o que tinha e conseguiu agora sim abranger todo o público que está dentro daquela faixa etária e que ainda não, ou mesmo que não esteja fora dentro da faixa etária, que esteja fora, mas que não concluiu o ensino médio e que está agora, o estado conseguiu alcançar e que está fazendo, certo, da maneira adequada, e mesmo assim ainda sobrou dinheiro. O estado, vamos supor, tinha aí 100 milhões para poder investir na educação, certo? E após conseguir abranger todos os membros da sua sociedade que estão na faixa etária do ensino médio ou que já passou da faixa etária, mas que eles conseguiram resgatar para fazer o curso do ensino médio, tá bom? A etapa do ensino médio, mesmo assim ainda está sobrando dinheiro. É difícil acontecer, mas é só um exemplo. E o Estado resolve investir na educação de nível superior, certo? Lembrando que, normalmente, é a União que vai tratar desse ponto, mas nada impede que Estados e Distrito Federal possam, após fornecer aquilo que lhe é de base, avançar para o fornecimento de um outro nível educacional. Nada impede que municípios, após fornecer aquilo que lhe é de base, o infantil e fundamental, possam avançar para fornecer educação também de ensino médio e também de nível superior. Nós temos aí alguns poucos casos no Brasil de universidades ou faculdades municipais, de redes municipais que conseguem desenvolver, implantar e manter educação de nível médio e de nível superior. É raro? É, mas acontece em algumas poucas cidades do Brasil, municípios que vão a esse ponto de fornecer educação de nível superior, municípios que também conseguem fornecer educação de ensino médio, assim como também como a nossa educação atua de maneira colaborativa, certo? Lembra um pouquinho que a gente viu no começo da nossa aula, esses três membros, esses três níveis colaboram entre si. Quando acontece do município não conseguir ter condições de abranger toda a sua rede, com toda a sua rede, toda a demanda que tem para o ensino fundamental, o Estado ele não só pode, mas deve também entrar, certo? Para poder ajudar e garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso àquele nível de ensino, certo? Vamos supor que o município esteja com a demanda de aproximadamente 10 mil alunos para o ensino fundamental, mas a sua rede só tem condições de absorver naquele ano um total de 8 mil. E já tentou de todo modo, mas não consegue aumentar a capacidade de absorção da demanda. O que é que acontece? Como os membros do Estado atuam de modo colaborativo, entra Estado e até mesmo pode acontecer de entrar a União para atuar de modo colaborativo, abrangendo aquele restante daquele público que está solicitando matrícula. Tá bom? Então, por isso nós ainda vamos encontrar em alguns estados do Brasil, apesar da educação, da rede estadual distrital focar no ensino médio, nós ainda vamos encontrar em alguns estados escolas de ensino fundamental. Tá bom? Muita atenção a esse pequeno detalhe. Ok? A União ainda vai atuar, certo? Dentro dos territórios, nós no momento não temos nenhum território no Brasil, mas caso venha a surgir, a União ainda será responsável pela aplicação da educação nos territórios, certo? Assim como também a União tem uma função, certo? Suplementar, certo? E colaborativa, suplementar e colaborativa, com as demais redes. Então, é como eu falei agora há pouco para vocês.
há uma necessidade do Estado, em sentido amplo, garantir a educação, garantir o ensino para todos. Municípios com foco na educação infantil e fundamental, estados com foco na educação fundamental e médio, a União com foco na educação superior. Assim como também a União é responsável pela educação em todos os níveis dos territórios, quando assim tivermos algum território com essa denominação no nosso estado, certo? Nacional. E a União ainda tem a responsabilidade de suplementar e colaborar para a garantia, suplementar e colaborar, aí botar até aqui de vermelho, ó, botar aqui de vermelho e bem mais destacado, para garantir a educação para todos. É como eu falei agora há pouco, se porventura acontecer de um município ou um estado não conseguir atender à demanda que está acontecendo naquele momento pela educação, os demais membros do estado em sentido amplo, certo? Não só podem, como devem entrar para suplementar a carência dessa demanda, certo? Colaborar com os demais membros do estado para garantir que todos os seus membros tenham acesso àquele direito básico que nós falamos no começo, que é o direito à educação, tá bom? Vamos lá, bora avançar aqui mais um pouco. Quando a gente vai tratar de educação, nós temos ainda que observar os deveres do Estado. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Porque quando nós vamos tratar, mais uma vez, de Estado em sentido amplo, nós devemos levar em consideração que o Estado tem deveres para com seus membros. Aí vamos lá. O Estado tem deveres. E dentre esses deveres, nós podemos citar, certo? Como sendo o primeiro, o fornecimento da educação. O Estado tem o dever de fornecer educação básica, certo? Dos 4 aos 17 anos, aonde vai englobar aí toda a faixa da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, dos 4 aos 17 anos. O Estado tem ainda o dever, certo, de fornecer o ensino médio, ao educando que está nessa etapa. Sempre reforçando que tanto a ideia da educação básica, certo? A educação básica aqui, como eu já falei, vai englobar a segunda etapa da educação infantil, as duas etapas da educação do ensino fundamental e a etapa única do ensino médio, certo? E esse fornecimento da educação básica, que também já engloba a ideia do ensino médio, o ensino médio deve ser gradual, certo? Ensino médio gradual, e esse fornecimento aqui, o dever de fornecer essas duas etapas aqui, ela deve ser de preferência dentro da idade certa. Então, preferencialmente, o Estado tem que se esforçar, certo? Tem o dever de se esforçar para fornecer a educação básica e o ensino médio gradual, certo? Dentro da idade certa, que é o quê? Dos 4 aos 17 anos. Agora, se porventura for identificado que algum membro da sociedade está fora de faixa e que ainda não conseguiu ter acesso à educação básica ou ao ensino médio, o que vai acontecer? O Estado também vai ter o dever, certo, de fornecer essa educação básica ou do ensino médio às pessoas que estão fora, mesmo as que estão fora da idade
certa. Tá bom? Então, quando se trata do dever do Estado de fornecer essa educação, ele vai ter como obrigatoriedade fornecer essa educação prioritariamente dentro da idade certa para o membro da sociedade, mas se porventura ele não conseguir alcançar esse objetivo de fornecer essa educação dentro da idade certa, ele ainda vai ter a obrigação, o dever de fornecer essa educação mesmo fora da faixa etária correta. Não é porque o membro da sociedade está já fora da faixa, ou seja, já passou dos 14 anos e ainda não conseguiu concluir o ensino fundamental, ou nem sequer chegou a cursá-lo, ou já passou dos 17 anos e não conseguiu iniciar o ensino médio, que essa garantia não lhe será dada. Pelo contrário, o Estado, mesmo assim, tem o dever de fornecer essa garantia para o cidadão. Tá bom? O Estado tem ainda o dever de fornecer educação especial, certo? O Estado tem um dever de fornecer educação especial. Aí aqui vem um detalhe importante, que cai recorrentemente em prova. E muita atenção, porque a ideia da educação especial, como falei, tem sido recorrente, tem sido tratada de modo constante, muito constante, nas provas de concurso público. Essa educação especial deve acontecer de modo preferencial em sala regular, tá certo? A educação especial ela deve ser fornecida pelo Estado preferencialmente em salas regulares, para permitir que o membro da sociedade que está recebendo aquela educação especial já possa começar a ser inserido dentro da sociedade e a ter uma convivência maior com os seus membros, tá bom? Mais um dever aqui, que é a educação infantil no nível de creche e pré-escola. Aí tem um detalhe importante aqui, ó. A educação infantil, ela vai ser fornecida, detalhezinho, até os 5 anos, tá bom? Levando em conta que a primeira etapa da educação infantil, que é a creche, ela vai do 0 aos 3 anos, e a segunda etapa, que é a pré-escola, ela vai dos 4 aos 5 anos. Sempre reforçando com vocês para ficarem atentos com a data base de referência, tá bom? Por quê? Porque com base nessa data, pode acontecer de um aluno completar um mínimo, certo? Que é aos 4 anos, após essa data, e isso pode ocasionar, como já foi objeto de questão de prova, pode ocasionar que a criança chegue ao segundo ano da pré-escola, certo? Chegue ao segundo ano da pré-escola já com 6 anos, para cursar o segundo ano da pré-escola com 6 anos, certo? Durante o ano ele completa os 6 anos e só vai ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, certo? No caso do Fundamental 1, quando for completar os 7, certo? Professor, como é que isso acontece? Por quê? Por causa da questão da data referência, certo? A data referência que é utilizada pelo nosso governo, pelo nosso Estado, para poder determinar o limite aonde a criança pode ou não ser matriculada dentro daquela faixa etária, de acordo com o ano que ele está se propondo a estudar. Tem que ficar muito atento a esse pequeno detalhe, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Mais um dever do nosso Estado. Vamos trabalhar aqui a ideia do acesso. É dever do Estado, certo? Promover o acesso ao ensino superior.
sempre reforçando que o ensino superior ele não é garantido a todos. O ensino superior, o Estado tem que promover o acesso, tem que dar essa promoção do acesso. No entanto, para que a pessoa possa acessar, ela vai depender do mérito. Ela vai depender do mérito pessoal, do mérito próprio, para poder conseguir ingressar naquela modalidade, tá bom? Vamos ter ainda aqui a questão da garantia ao ensino noturno, certo? Ensino noturno regular, a quem dele necessitar. Nós sabemos aí que, infelizmente, muitas pessoas dentro da faixa etária que deveria estar no ensino regular normal já não conseguem estar por causa da necessidade de trabalhar, certo? Infelizmente acontece. Hoje em dia já reduziu muito isso, antigamente era bem mais frequente. Se nós voltarmos aí 10, 15, 20 anos atrás, talvez até um pouco mais, era muito comum nós termos jovens dentro dessa faixa etária aqui, certo? Principalmente adolescentes, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, que já passavam o dia trabalhando e necessitavam complementar, desenvolver os seus estudos no horário noturno. Então, foi colocado na nossa Constituição que o Estado ele também teria o dever de fornecer esse ensino noturno regular a quem dele necessitasse, ok? O ideal é que o jovem, dentro dessa faixa etária, possa realizar o seu ensino, possa realizar a execução do seu direito em escolas regulares, diurnas, que atuam em horários mais adequados. Agora, apesar de ainda hoje nós termos algumas situações, hoje bem menos frequente, antigamente era mais, certo? Ainda existem alguns casos de pessoas que necessitam do ensino no horário noturno, certo? E o Estado também tem o dever de fornecer esse ensino. Assim como também, para fechar aqui os nossos deveres, o atendimento ao educando. Esse atendimento aqui vai estar ligado à ideia do Estado fornecer o material básico mínimo para que o educando possa ter um bom aproveitamento do seu estudo. O Estado vai ter o dever de fornecer ao educando o quê? Material didático adequado, fornecer também merenda escolar adequada, fornecer também ambiente escolar adequado, fornecer também professores capacitados de modo adequado para que a educação, para que o exercício do direito da educação possa acontecer de modo adequado, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar aqui essa nossa primeira aula e logo mais estaremos de volta nas nossas próximas. Valeu!